Você já se sentiu à beira de desistir, sem forças para continuar? Quando as provações da vida parecem intermináveis e a luz no fim do túnel começa a desaparecer, é fácil sentir que você está sozinho. Mas hoje eu quero te dizer que há esperança. Deus te diz: pare de chorar, eu te ofereço um novo começo. Confie em mim. Eu estou com você nos momentos mais difíceis. Quando tudo parece perdido, Deus está mais perto do que você imagina. Ele te toma pela mão e sussurra ao seu coração: não temas, eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Não importa quantas vezes você já tenha caído ou quão pesadas sejam as suas cargas, o amor dele é maior do que qualquer obstáculo. Se você está pronto para deixar a dor para trás e abrir seu coração para o novo começo que Deus preparou para você, eu te convido a ficar conosco. Esta mensagem pode transformar a sua vida e encher você com a paz e a esperança que tanto deseja. Antes de mergulharmos nessa poderosa mensagem, quero te convidar a declarar esta verdade nos comentários. Deus está operando um novo começo na minha vida. Amém. Escreva isso com fé, porque ao fazer isso, você está proclamando a promessa que Deus tem para você. Vamos juntos crer na sua fidelidade e receber as bênçãos que estão por vir. Número 1. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para você, um plano cheio de bem-estar e esperança. Mesmo quando às vezes você não consegue enxergar isso, mesmo quando as circunstâncias da vida te fazem duvidar, Jeremias 29 nos lembra algo profundo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês um futuro e uma esperança. Agora pense nisso por um momento. Você não foi esquecido. Você não está fora do radar de Deus. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Desde os momentos mais escuros até aqueles pequenos instantes de alegria que às vezes passam despercebidos. Deus sabe o que te preocupa, sabe o que te tira o sono à noite e está atento a cada uma dessas cargas. O mais maravilhoso disso tudo é que os planos de Deus não são genéricos. Não é um serve para todos, não. Ele tem planos específicos, únicos, desenhados especialmente para você, pensando no que é melhor para a sua vida. Você já parou para refletir sobre isso? Não são planos quaisquer, são planos de bem-estar, de crescimento, de plenitude, não de calamidade. Às vezes, quando tudo parece dar errado, quando os problemas parecem se multiplicar, é fácil pensar que Deus nos abandonou, que talvez fomos feitos apenas para sofrer. Mas isso não é o que Deus deseja para você. Ele não quer te ver preso em um ciclo perpétuo de dor e angústia. Ele deseja te dar um futuro cheio de esperança. É lembrar que sua situação atual não define quem você é, nem o que Deus preparou para a sua vida. O que você está vivendo agora não é o final da sua história. Existem promessas esperando por você, bênçãos que ainda não foram reveladas. E o melhor de tudo, Deus é o autor da sua história. Não é o acaso, nem a sorte que determina o seu caminho. Deus está no controle, mesmo quando você não percebe. Mesmo quando você se sente sozinho nessa jornada, Ele está guiando cada passo. E mesmo que hoje você não compreenda o que está acontecendo, pode confiar. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Isso nos leva a um ponto crucial, a importância de confiar nos planos dele. A fé é um presente poderoso, mas às vezes pode ser desafiador manter a fé quando não vemos o quadro completo. Contudo, Deus está agindo mesmo em meio às provações. As dificuldades que você enfrenta não são em vão.
Cada lágrima, cada luta pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para te ajudar a crescer, te fortalecer e te moldar em alguém mais forte e mais íntimo dele. Nesses momentos difíceis, a esperança é sua âncora. Essa esperança que vem de Deus é o que te sustenta quando os ventos sopram forte e tudo parece desmoronar. Deus é a fonte dessa esperança. Uma esperança que não se quebra, que não se desgasta, porque não depende do que acontece ao seu redor, mas de quem Ele é. E Ele é fiel. Você pode descansar nisso. Por fim, te convido a se alinhar à vontade dEle. Às vezes, precisamos parar de lutar com os nossos próprios planos e buscar a direção de Deus. Permita que Ele te guie. Abra seu coração para as mudanças que Ele quer fazer em você, porque Deus cumpre suas promessas. E mesmo que o caminho nem sempre seja fácil, você pode ter certeza, elas se cumprirão. Ele é fiel e sua palavra é segura. Número 2, Isaías 43, versículos 18 ao 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Às vezes, nos apegamos tanto ao passado que esquecemos de uma verdade essencial. Deus está fazendo algo novo em nossas vidas. Isaías 43 nos deixa isso muito claro quando diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que promessa poderosa! Porque todos nós carregamos erros, fracassos ou feridas do passado que nos prendem, que nos enchem de medo e insegurança. Mas Deus nos chama a nos libertarmos desse peso, a não permitir que o que vivemos antes defina quem somos agora ou quem seremos no futuro. Ele quer que deixemos essas cargas para trás. O chamado é claro: viver no presente, focar no que Deus está fazendo aqui e agora. Quantas vezes perdemos oportunidades atuais por estarmos tão presos ao que já passou? Deus está agindo neste exato momento, na sua vida, na minha. E mesmo que às vezes não consigamos enxergar, Ele está fazendo algo novo. E isso é emocionante. É um lembrete de que sempre há algo mais, de que existem possibilidades que nem sequer imaginamos ainda. Mas para abraçar o novo, precisamos abrir nossos olhos espirituais. Temos que parar de olhar para as coisas com os mesmos padrões antigos de pensamento. Deus está abrindo um caminho no deserto. Naqueles momentos em que parece não haver saída, quando tudo se sente estéril, Ele está abrindo passagem. Você já esteve em uma situação em que sentia que não havia solução, que tudo estava seco, morto, e de repente algo mudou? Ali estava Deus, fazendo riachos surgirem em terras desoladas, trazendo vida onde antes só havia desesperança. Deus está fazendo isso, mas o desafio é que às vezes não percebemos. Nos distraímos, nos apegamos ao que é familiar, mesmo quando isso nos impede de avançar. Deus nos pergunta: você não percebe? E essa é a chave: estar atento. Ser sensível ao que Ele está fazendo. Deixar o familiar pode ser desconfortável, sim. Pode trazer incerteza, mas também traz crescimento. E quando confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós, podemos dar esses passos com fé. O poder transformador de Deus não tem limites. Ele pode pegar as situações mais impossíveis e virar tudo de cabeça para baixo. Essa situação que parece um deserto na sua vida, esse lugar seco, pode se transformar em um jardim florescente. Mas, para que isso aconteça, precisamos participar ativamente do que Deus está fazendo. Não podemos simplesmente ficar esperando passivamente. Precisamos colaborar com Ele, dar passos de fé, seguir em frente em direção ao novo que Ele está revelando. E nesse processo, vamos descobrir que Deus não está apenas fazendo algo novo.
mas algo incrivelmente melhor do que poderíamos imaginar. Número 3, Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos nós, em algum momento, nos sentimos exaustos. O cansaço se manifesta de diversas formas. Às vezes é físico, como quando passamos dias sem dormir bem. Outras vezes é emocional, quando as preocupações e os problemas nos sobrecarregam. E em certos momentos é um cansaço espiritual, quando a alma se sente pesada e não encontramos paz. Jesus sabia disso, ele entende, e por isso em Mateus ele nos diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um convite pessoal, um chamado direto ao seu coração cansado. Não é uma solução genérica, nem uma mensagem para uma multidão sem rosto. É para você. Todos carregamos fardos, e às vezes essas responsabilidades e preocupações pesam mais do que conseguimos suportar. O estresse do trabalho, os problemas familiares, as preocupações financeiras, tudo vai se acumulando. E chega um momento em que nos sentimos sufocados. Você já sentiu que as cargas, suas ou dos outros, eram simplesmente demais? É nesse momento que Jesus entra em cena, oferecendo algo que mais ninguém pode te dar: descanso verdadeiro. Esse descanso não é temporário. Não é como uma pequena pausa para respirar antes de continuar correndo. É um descanso profundo que refresca a alma e renova o espírito. Mas, para recebê-lo, é preciso dar um passo. Jesus diz: venham a mim. Isso implica uma decisão pessoal, um ato de fé. É necessário deixar o orgulho de lado, reconhecer que precisamos de ajuda, que não conseguimos sozinhos. E sabe o que é mais belo nisso tudo? Que ao ir até Jesus, você não apenas deixa os seus fardos aos pés dele, você recebe em troca o seu jugo, que é leve. Ele compartilha sua carga, ele te fortalece no caminho. É nessa relação viva e dinâmica com Jesus que você encontra a paz. Não se trata de seguir regras ou rituais religiosos vazios, mas de conhecê-lo pessoalmente. E quando isso acontece, tudo muda. Você aprende com ele, com sua mansidão, com sua humildade, e percebe que a vida pode ser vivida de forma mais plena, com menos estresse. O descanso que ele oferece não é apenas para momentos pontuais. É algo que você pode viver diariamente, algo que guarda o seu coração o tempo todo. Parte disso também envolve identificar os fardos que não te pertencem. Às vezes, carregamos mochilas pesadas com preocupações que nem são nossas. Jesus te convida a soltar, a confiar que Deus tem o controle dessas áreas que te afligem tanto. Há uma liberdade imensa em deixar ir o que não te pertence, em descansar na certeza de que você não precisa fazer tudo sozinho. Então, se hoje você sente que está carregando mais do que pode suportar, escute o convite de Jesus. Há um lugar de descanso para você, um lugar onde seu coração pode encontrar alívio, onde sua alma pode respirar fundo e saber com paz que tudo vai ficar bem. Número 4, Salmo 143, versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Eu sei que a dor interior, às vezes, é mais forte do que qualquer ferida física. Todos carregamos cicatrizes no coração, feridas invisíveis causadas por traições, perdas ou fracassos que experimentamos ao longo da vida. Mas, mesmo que essas feridas pareçam impossíveis de curar, Deus tem o poder de restaurar até aquilo que parece quebrado para sempre. O Salmo 143 nos diz: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Essa promessa nos lembra que não há dor tão profunda que Ele não possa tocar e transformar. Deus é o curador por excelência. Ele não se preocupa apenas com as feridas físicas. Ele vai muito além, alcançando as áreas mais profundas do nosso ser,
onde se escondem as dores emocionais e espirituais. Aquelas feridas que evitamos reconhecer porque doem demais. São exatamente as que Deus quer curar. Não existe ferida grande demais para Ele, mas parte desse processo de cura exige que abramos o coração. Permitir que Deus entre nessas áreas que mantemos fechadas, não por medo dos outros, mas por temor de encarar novamente a dor. A cura nem sempre é instantânea. Às vezes é um processo e requer paciência. Há momentos em que tudo o que queremos é que a dor desapareça de uma vez, mas Deus trabalha no tempo dele, com uma sabedoria que muitas vezes não entendemos. É nesse processo, nessa espera, que aprendemos a confiar no plano dele, sabendo que a cada dia ele está nos curando um pouco mais. Deus não apenas nos cura, Ele cuida das nossas feridas com delicadeza e ternura. Sua presença é constante durante todo o processo. E mesmo quando parece que estamos sozinhos, Ele está ali, caminhando conosco a cada passo. O mais bonito é que Deus não é indiferente à sua dor. Ele entende perfeitamente. Jesus mesmo experimentou o sofrimento. Foi traído, rejeitado, ferido. Não estamos falando de um Deus distante, mas de um Deus que sentiu na pele a dor humana e que se compadece de cada lágrima que derramamos. E quando Ele nos cura, não o faz de maneira superficial. Sua cura é completa, é renovadora. Ela nos leva a um estado melhor do que antes, restaurando não apenas o que foi quebrado, mas nos dando uma nova esperança, uma nova vida. Parte dessa cura também implica libertar-se do passado doloroso. Existem correntes que ainda nos prendem às feridas, mas Deus nos convida a soltá-las, a deixar ir a amargura, o ressentimento e viver na liberdade que só Ele pode dar. Porque mesmo que a dor tenha sido real, ela não precisa definir o seu futuro. Deus tem um propósito, mesmo em meio à dor. E muitas vezes nossas experiências se tornam uma fonte de ajuda para outros que também estão lutando. Seu testemunho, aquilo que Deus faz na sua vida, pode ser uma luz na vida de alguém. E no final, essa cura traz uma renovação da alegria. Você voltará a sorrir, a amar, a confiar novamente. Porque em Deus não encontramos apenas cura. Encontramos uma vida plena e abundante. Uma vida que não é definida pelas feridas, mas pela restauração que só Ele pode oferecer. Número 5, Lamentações 3, versículos 22 ao 23. O grande amor do Senhor nunca se acaba, e a sua compaixão jamais se esgota. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O amor de Deus é algo que não tem fim. Não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. É constante, é eterno, como um rio que nunca para de fluir. Você já parou para pensar nisso? O amor dele não tem limites nem condições. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, quantas vezes tenhamos caído, Ele continua nos amando com a mesma intensidade, com uma compaixão que jamais se esgota. Lamentações 3 nos diz: o grande amor do Senhor nunca se acaba e a sua compaixão jamais se esgota. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A cada dia, ao despertar, Deus nos oferece algo novo. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. O que isso significa? Que não importa o que aconteceu ontem, hoje é uma nova oportunidade. Hoje é um novo começo. Um dia cheio de possibilidades, de graça e de oportunidades para se aproximar dele. É como se cada amanhecer fosse um lembrete de que Deus continua ali, fiel, estendendo a sua mão. E essa fidelidade é incomparável. Deus sempre cumpre o que promete. Você pode confiar plenamente nele, em seu caráter, em sua palavra. Mesmo que o mundo mude, mesmo que as circunstâncias da sua vida fiquem difíceis, Deus é firme. Sua promessa de estar com você, de nunca te abandonar, é tão segura quanto o sol que nasce a cada manhã. Mesmo no meio das provas mais duras, quando parece não haver saída, sua luz continua brilhando.
Sua presença permanece sendo uma fonte constante de esperança. Você não está só. Você não está desamparado. Às vezes a vida nos coloca cargas tão pesadas que sentimos que não vamos aguentar. Mas Deus está sempre ali, te sustentando. Sua mão te levanta quando você cai. Seu amor te envolve quando tudo parece perdido. E no meio de tudo, se você observar com atenção, vai perceber as pequenas bênçãos diárias, os detalhes da bondade de Deus que às vezes passam despercebidos. Uma atitude de gratidão transforma a nossa perspectiva. Viver com expectativa positiva é o que Deus deseja para você. Esperar o melhor dele a cada dia. Ter uma atitude de fé, de otimismo, sabendo que o que vier, bom ou difícil, será cuidado pelas suas mãos fiéis. Deus é um refúgio seguro. Seu amor é um abraço que nunca termina, uma âncora firme no meio das tempestades. Quando tudo mais falha, o amor dele permanece. E esse amor não é só para você. Compartilhar com os outros o que Deus tem feito na sua vida, contar como ele tem sido fiel, é uma forma de levar esperança àqueles que te cercam. O seu testemunho pode encorajar alguém a confiar nesse amor inesgotável, nessa fidelidade que nunca falha. Hoje é um novo dia, cheio de possibilidades, e nada pode te separar do amor de Deus. Número 6, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a dor parece não ter fim. Parece uma noite interminável, escura e fria, onde a tristeza nos envolve por completo. Mas sabe de uma coisa? Essa escuridão, por mais densa que seja, tem um limite. O Salmo 30 nos lembra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é que, mesmo em meio ao sofrimento, quando parece que não há saída, existe uma verdade que permanece. A dor é temporária. A noite, com toda a sua escuridão, simboliza esses momentos difíceis, esses instantes em que não conseguimos ver o fim do túnel. Mas amanhã, a luz que surge após essa escuridão, é o lembrete de que a esperança sempre chega. Não importa quão longas sejam as suas noites, sempre há um amanhecer a caminho. Deus, em sua bondade infinita, nos promete que a alegria virá. Não é talvez, é uma certeza. Sua bondade é constante, dura por toda a vida e supera qualquer dificuldade ou prova que estejamos enfrentando. Deus tem o poder de transformar nossas lágrimas em alegria. Mesmo que hoje você esteja chorando, mesmo que o peso do que carrega te faça sentir que não vai aguentar, saiba que essa tristeza pode se transformar em uma alegria muito mais profunda do que você jamais imaginou. Mas, para alcançar essa alegria, é necessário atravessar a noite com paciência, com fé, sabendo que o amanhecer está por chegar, mesmo que ainda não seja visível. Durante esses momentos de escuridão, Deus é o seu refúgio. Ele está perto dos que choram, dos que têm o coração quebrantado. Você não está sozinho nessa noite, mesmo que às vezes pareça assim. A presença dele está aí, te sustentando, mesmo quando parece que não há consolo. E nesse processo de cura, mesmo que a dor não desapareça de um dia para o outro, Deus está trabalhando no seu coração. Curar leva tempo, mas o mais importante é que Deus caminha com você a cada passo. É curioso como, com o tempo, as provações que enfrentamos acabam fortalecendo nosso caráter. O que hoje te dói pode ser o que amanhã te tornará mais forte, mais sábio, mais preparado para o que está por vir. A dor, mesmo que a gente não entenda completamente no momento, pode nos ensinar e nos preparar para o futuro. E quando a alegria chegar, quando a luz finalmente iluminar essa noite escura, sua história será um testemunho para outros. Sua experiência de dor e cura pode inspirar aqueles que também estão passando pela própria noite. Deus não quer apenas te trazer alegria, mas também te usar para levar esperança a outros.
Viva com essa esperança renovada, sabendo que Deus está agindo, mesmo em meio à escuridão. Mantenha uma atitude positiva, porque depois de cada prova vem grandes bênçãos. A alegria sempre chega com o amanhecer, e mesmo que hoje você esteja chorando, o grito de alegria já está a caminho. Número 7, 2 aos Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando você está em Cristo, algo profundo acontece dentro de você. Você já não é a mesma pessoa de antes. 2 aos Coríntios 5 nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo reflete uma realidade extremamente poderosa, a mudança radical que vivenciamos ao entregar nossa vida a Jesus. Tudo o que fomos antes, todos aqueles erros, pecados, falhas que nos definiam, ficam no passado. Não somos mais escravos dessas correntes, porque Jesus nos libertou de todas elas. É incrível pensar que, por meio de Cristo, temos um novo começo. Deus nos dá a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que nos prendia, tudo o que nos fazia sentir que não éramos bons o suficiente. O velho já não nos define, o novo chegou. E essa novidade se manifesta não apenas em como vivemos, mas em como nos enxergamos. Agora, nossa identidade não se baseia nos erros do passado, mas em quem somos em Cristo. Somos filhos e filhas de Deus, perdoados, amados, valorizados. Não importa o que você tenha feito antes, o que importa é quem você é agora, em Cristo. Parte dessa nova identidade é a liberdade do peso do passado. Já não precisamos carregar a culpa ou a vergonha que antes nos mantinham presos. Jesus, com seu amor e seu sacrifício, nos libertou de tudo isso. Mas para viver nessa liberdade, precisamos também renovar a nossa forma de pensar. Deixar para trás aqueles padrões negativos e destrutivos que às vezes insistem em voltar à nossa mente. Agora, podemos adotar uma nova mentalidade, alinhada com a vontade de Deus, que nos impulsiona a viver de forma diferente. E essa novidade de vida não é algo que acontece só uma vez. Cada dia é uma oportunidade de refletir Cristo em nossas ações. Cada dia é um momento para mostrar ao mundo o amor e a graça que recebemos. Sim, somos novas criaturas, mas continuamos crescendo. Deus continua trabalhando em nós, nos aperfeiçoando. Ele ainda não terminou a obra em nós. Essa transformação que vivemos não afeta apenas nossa vida pessoal, também impacta nossos relacionamentos. Quando compreendemos quem somos em Cristo, podemos perdoar com mais facilidade, amar com mais autenticidade e servir com mais sinceridade. Nosso caráter é transformado, e isso se reflete na forma como tratamos os outros. E o melhor de tudo, a esperança que isso nos dá para o futuro. Ao saber que somos uma nova criação, podemos olhar para frente com confiança, sabendo que Deus tem planos e propósitos específicos para nós. Não estamos mais presos ao que fomos. Estamos livres para caminhar na plenitude daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Então, que áreas da sua vida precisam ser renovadas? Você está vivendo de acordo com a sua nova identidade em Cristo? Hoje é o dia de abraçar essa liberdade, de deixar para trás o velho e viver plenamente o novo que Deus te deu. Número 8, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes, no meio da adversidade, pode ser difícil enxergar como Deus está agindo. As circunstâncias nos parecem esmagadoras e tudo parece estar fora de controle. Mas Romanos 8 nos assegura algo profundo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
dos que foram chamados segundo o seu propósito. Essa verdade nos convida a confiar que, mesmo sem entender o como, sempre podemos confiar no quem. Deus é soberano. Ele tem controle absoluto, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. Deus age para o bem em todas as coisas, e isso inclui as situações mais difíceis que enfrentamos. Mesmo que nem sempre compreendamos sua forma de agir, podemos estar seguros da sua bondade. Sua natureza é boa, e Ele busca o nosso bem. Mas essa promessa é para aqueles que têm um relacionamento próximo com Ele, aqueles que amam a Deus e confiam em seus caminhos. Amar a Deus não significa entender tudo, mas aprender a depender dEle, a obedecer, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Não somos fruto do acaso, não estamos à deriva. Nossas vidas têm significado e direção nele. E é justamente no meio da adversidade que muitas vezes descobrimos esse propósito mais profundo. As provações, embora dolorosas, podem se tornar testemunhos poderosos. Deus pode transformar nossas dificuldades em oportunidades de crescimento, de aproximação com Ele e de sermos moldados segundo sua vontade. Sei que pode ser difícil confiar quando estamos no vale da incerteza, mas é aí que a nossa fé é fortalecida. Mesmo que não vejamos o caminho completo, Deus vê. Ele nos guia, Ele nos sustenta, e a cada passo Ele vai nos moldando à imagem do seu Filho. Às vezes buscamos conforto imediato, mas Deus tem um bem maior em mente: nossa maturidade espiritual, nosso crescimento. Cada situação que enfrentamos pode formar em nós um caráter mais semelhante ao de Cristo. Além disso, nossas experiências não nos transformam apenas a nós. Elas podem ser um testemunho poderoso para os outros. Quando compartilhamos como Deus tem agido em nossas vidas, especialmente em tempos difíceis, inspiramos outros a confiarem nele. Nos tornamos instrumentos da sua graça, usados para levar esperança àqueles que também passam por provas semelhantes. É verdade que, às vezes, o bem que Deus está realizando não se revela imediatamente. Pode levar tempo, e precisamos de paciência no processo. Mas, enquanto esperamos, podemos esperar com esperança, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores. E mesmo antes de vermos o resultado final, podemos adorá-lo. A adoração, mesmo no meio da prova, muda a nossa perspectiva. Ela nos lembra que Deus é fiel e que no final todas as coisas, até mesmo as mais difíceis, cooperarão para o nosso bem e para a glória dele. Número 9, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há momentos na vida em que nos sentimos exaustos, sem forças para continuar, em que tudo parece pesado demais. É justamente nesses momentos que mais precisamos nos lembrar da promessa de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40. Essa é uma promessa que nos enche de esperança, porque não dependemos apenas da nossa própria capacidade. Quando confiamos em Deus, Ele nos oferece uma renovação constante das nossas forças. A chave está em confiar e esperar nele. Essa espera não é passiva, não se trata de cruzar os braços e fazer nada, mas de uma espera ativa, com expectativa, com fé. Confiar em Deus é saber que, mesmo que não entendamos os seus tempos, Ele sempre chega no momento perfeito. É uma espera que nos preenche de paz, porque sabemos que, no final, receberemos a força que precisamos. Eu amo a metáfora da águia. As águias não voam lutando contra o vento. Elas se elevam, aproveitando as correntes de ar. Assim é a força que Deus nos dá, uma força que nos eleva acima das circunstâncias.
Quando confiamos nele, podemos voar alto, ver as situações de outra perspectiva, uma perspectiva que não está limitada pelo que vivemos aqui embaixo. É Deus quem nos eleva, quem nos permite seguir em frente quando nossas forças se esgotam. Deus promete que correremos e não nos fatigaremos. Isso não significa que não haverá desafios ou que nunca ficaremos cansados fisicamente, mas que Ele nos dará a energia necessária para cumprir as tarefas que Ele mesmo nos confiou. Poderemos perseverar, avançar sem desistir, mesmo quando tudo parecer difícil. E Ele também diz que andaremos e não nos cansaremos. Isso é importante porque há momentos em que não conseguimos correr, momentos em que só conseguimos avançar passo a passo. Mesmo nesses momentos de progresso lento, Deus nos sustenta. Cada passo, por menor que seja, é importante no caminho que Ele traçou para nós. Mas tudo isso depende de reconhecer nossa necessidade dEle. Não conseguimos sozinhos. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E é nesses momentos de esgotamento que sua força se manifesta de forma mais poderosa em nossas vidas. Não é algo que acontece apenas uma vez. Precisamos buscar essa força todos os dias, nos renovar nele continuamente. Com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo, porque nada é impossível para Ele. E o mais belo de tudo é que nossa vida pode se tornar um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Quando os outros virem como Deus nos sustentou, como Ele renovou nossas forças, serão inspirados a confiar também nele. Então, se hoje você se sente cansado, sem forças, lembre-se, Deus te dará tudo o que você precisa para seguir em frente, para voar alto como a águia e cumprir tudo o que Ele tem preparado para a sua vida. Número 10, João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas. Na verdade, Ele foi muito claro ao dizer que neste mundo teríamos aflições. Ele não suaviza a realidade, nem minimiza a dor que enfrentamos, porque as dificuldades fazem parte da experiência humana. Todos nós passamos por momentos de angústia, incerteza e desafios que parecem insuperáveis. Mas o que faz toda a diferença é o que Jesus acrescenta depois. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16. Essas palavras não apenas nos consolam, elas são uma promessa de vitória, uma certeza de que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Jesus nos oferece uma paz que vai além de qualquer circunstância. É uma paz que não se compara com a que o mundo pode oferecer, porque não depende de que tudo esteja bem ao nosso redor. É uma paz que permanece, mesmo no meio do caos. Nos momentos mais escuros, quando parece que não há saída, encontramos essa paz ao nos refugiar nele, ao nos aproximar e confiar em seu amor, sabendo que Ele está no controle. O chamado de Jesus para ter ânimo é um lembrete poderoso. Não estamos derrotados. Ele nos encoraja a manter a esperança, a não permitir que as dificuldades nos derrubem. E o mais poderoso de tudo, Ele não nos deixa sozinhos nas batalhas. Ele já venceu o mundo. Sua vitória na cruz não foi apenas sobre o pecado, mas também sobre a morte e sobre tudo aquilo que nos aflige. Essa vitória nos dá confiança. Sabemos que o que enfrentamos hoje, por mais difícil que seja, não tem a palavra final. Como seguidores de Jesus, participamos dessa vitória. Não é uma batalha que enfrentamos sozinhos, mas um caminho que trilhamos com uma perspectiva vitoriosa, sabendo que nossa força vem dele. Sua presença nos capacita para resistir, para não sermos vencidos pelas circunstâncias. E isso nos dá uma coragem renovada para caminhar a cada dia com a cabeça erguida, sem temer o futuro. A paz que Jesus nos oferece não apenas acalma nossas emoções,
mas guarda nosso coração. Ela nos permite pensar com clareza, agir com sabedoria e não nos deixar levar pelo medo. E quando vivemos assim, nossa atitude em meio às provações se torna um testemunho vivo para os que nos cercam. Os outros podem ver a diferença que é ter Jesus em nossas vidas, ver como enfrentamos as dificuldades com uma paz que excede todo entendimento. Por fim, podemos viver com uma esperança firme no futuro. Sabemos que as aflições são temporárias, que o que vivemos hoje é apenas uma pequena parte da história. Há uma glória eterna que nos espera, uma realidade muito maior do que qualquer dor passageira. Por isso, a cada dia, podemos enfrentar os desafios com confiança e coragem, porque Deus está conosco e em Cristo já vencemos. Número 11. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A vida é cheia de momentos em que as preocupações parecem nos sufocar. Todos já passamos por isso. Dias em que a ansiedade pesa sobre os ombros e cada pensamento gira em torno do que pode dar errado. Mas Filipenses 4 nos convida a algo radicalmente diferente. Nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Parece difícil, não é? Mas a verdade é que a preocupação não acrescenta valor à nossa vida, não resolve nada, só nos rouba a paz. Deus nos convida a deixar essa inquietação para trás e confiar nele de forma mais profunda. Ele nos chama a apresentar nossas petições em toda ocasião, não apenas nos momentos de crise. É fácil buscar a Deus quando tudo vai mal, mas esse relacionamento é mais do que isso. É falar com Ele sempre, em cada detalhe da nossa vida. A oração não é apenas um ritual, nem uma lista de pedidos. É um diálogo sincero com o Pai. É uma oportunidade de abrir o coração, expor os nossos pesos e confiar no seu poder. A súplica, a expressão mais profunda das nossas necessidades, também faz parte desse relacionamento. Deus não se incomoda quando nos aproximamos com nossos anseios, com nossas preocupações. Pelo contrário, Ele deseja que levemos tudo a Ele, até aquilo que parece impossível. Mas há algo mais, algo essencial: a ação de graças. Agradecer a Deus, mesmo antes de ver a resposta, muda completamente nossa perspectiva. Nos abre o coração para receber o que Ele preparou e nos ajuda a lembrar que Ele está no controle. E quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. A paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, começa a encher o nosso interior. Não é uma paz baseada nas circunstâncias externas, mas uma paz que vem de dentro. Um presente divino que não segue a lógica humana. É aquela paz que te permite estar tranquilo mesmo em meio ao caos. Quando tudo parece desmoronar, e mesmo assim, o seu coração permanece sereno. Essa paz guarda nossos corações e nossas mentes, protege nossas emoções e pensamentos do desânimo e da confusão que tantas vezes nos afligem. E isso é possível porque estamos em Cristo Jesus. É nele que encontramos esse canal aberto para receber tudo o que precisamos. É nele que encontramos refúgio e sustento. Jesus é o mediador dessa paz, aquele que nos conecta ao Pai e nos dá forças para seguir adiante. A oração não muda apenas as circunstâncias externas. Ela nos transforma, nos alinha com a vontade de Deus, nos muda de dentro para fora. Quando oramos e confiamos nele, aprendemos a ver com seus olhos, a esperar com paciência e fé. Viver essa verdade não é teórico, é prático. É aplicar essa confiança todos os dias, é aprender a soltar a ansiedade e se agarrar à paz que só Deus pode dar. Então, o que tem te preocupado hoje? Você já tentou entregar essas cargas a Deus?
Ele está pronto para te ouvir e te dar uma paz que vai além do que você pode imaginar. A chave está em confiar, porque em qualquer circunstância, a paz dele está disponível para você. Número 12. Ezequiel 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus nos oferece algo incrível, um coração novo. Em Ezequiel 36, ele promete: darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é uma convocação para uma transformação profunda e interior, algo que não muda apenas comportamentos superficiais, mas transforma todo o nosso ser, desde os pensamentos até as atitudes. Deus não quer apenas curar os sintomas visíveis, Ele deseja chegar ao centro do que somos. O coração de pedra representa essa parte de nós que se endureceu, talvez por causa do pecado, da dor ou das decepções que enfrentamos. Tornamo-nos insensíveis, fechados ao amor, à mudança e à voz de Deus. É um coração que já não responde com ternura, que se acostumou a viver na frieza e na desconexão. Mas Deus não nos deixa nesse estado. Ele promete remover esse coração de pedra, e isso é um ato de cura e libertação. Deus arranca aquilo que nos impede de nos relacionar plenamente com Ele e com os outros. É como se Ele abrisse o nosso ser para voltar a respirar, a sentir, a viver. E o que Deus nos dá em troca é um coração de carne, um coração sensível que pulsa no ritmo do seu amor. Um coração aberto para receber, para sentir, para amar. Um coração que se comove, que responde, que é capaz de ouvir a voz de Deus e segui-la. Essa transformação não é apenas emocional, é espiritual. Deus coloca em nós um espírito novo, seu Espírito Santo, que nos guia, nos motiva e nos transforma de dentro para fora. A renovação que Deus nos oferece não é superficial. Não é temporária nem estética, é completa. Ela transforma cada área da nossa vida. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões passam a se alinhar com os propósitos de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a nos abrir, a permitir que Deus faça sua obra dentro de nós. Isso exige reconhecer que há áreas em nós que precisam mudar e estar prontos para sermos transformados. E quando essa mudança acontece, não é apenas nossa relação com Deus que se renova, também nossa maneira de nos relacionar com os outros. Um coração novo é capaz de perdoar, de ter empatia, de amar com uma profundidade que antes não conhecíamos. De repente, o que antes nos irritava ou nos feria se torna uma oportunidade para demonstrar compaixão, para viver segundo o amor de Deus. Viver com um coração novo significa permitir que Deus direcione nossos passos, que seu Espírito guie nossas decisões e que sua vontade seja a bússola que nos orienta. E mesmo que esse processo não aconteça de uma hora para outra, ele é contínuo. Deus segue nos moldando todos os dias. Como está o seu coração hoje? Você está disposto a permitir que Deus o renove e te dê esse coração de carne que você tanto precisa? Número 13, Salmo 40, versículos 1 ao 2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Às vezes, nos encontramos naqueles momentos em que parece que estamos presos em um poço sem saída, como se tudo o que tentássemos fazer só nos afundasse ainda mais no lamaçal da desesperança. Momentos em que a angústia, a incerteza e o medo dominam nossos pensamentos. Mas no Salmo 40, Davi nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, há esperança. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição,
de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Esperar em Deus nem sempre é fácil. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas às vezes Deus nos convida a esperar. E essa espera não é vazia, é uma expressão de confiança. É como dizer: Deus, confio que mesmo sem ver agora, Tu estás agindo. Porque Ele sempre está atento ao nosso clamor. Deus se inclina para nós. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele ouve cada oração, cada pedido de socorro, e mesmo que pareça demorar, Ele sempre responde no seu tempo perfeito. O clamor que vem da desesperança é uma expressão profunda da nossa necessidade. Todos nós já estivemos lá, naquele lugar onde sentimos que não há saída, em um poço onde a vida parece pesada demais. É como estar num atoleiro de lama, onde cada tentativa de sair só parece nos afundar mais. Talvez seja uma crise financeira, uma perda, uma doença ou simplesmente o peso da ansiedade. Mas Deus não nos deixa nesse lugar. Ele se aproxima, nos ouve e nos tira do poço. E quando Ele nos tira, Ele não nos deixa na incerteza. Ele nos coloca sobre uma rocha firme. Essa rocha é Ele mesmo, sua presença, sua segurança, sua promessa de que nele sempre encontramos estabilidade. O lamaçal era instável, trazia medo e confusão. Mas agora, com os pés sobre a rocha, podemos caminhar com confiança. Deus firma os nossos passos, nos dá direção e propósito. Ele não apenas nos resgata, Ele nos conduz por um caminho de esperança, onde nossos passos são firmes. O resultado de confiar em Deus é uma renovação da nossa esperança. O que antes parecia impossível, agora se torna uma oportunidade de ver como Ele age em meio às nossas dificuldades. E isso não é só para nós. Nossa experiência de sermos tirados do poço pode ser um testemunho para outros que estão passando por lutas parecidas. Podemos mostrar como Deus agiu em nossa vida e incentivar outros a clamarem por Ele também. Por tudo isso, não podemos fazer outra coisa senão louvá-lo e agradecê-lo. Deus não apenas nos ouve, nos resgata e firma nossos passos. Ele transforma nossa vida, nos conduzindo a um relacionamento mais profundo com Ele. Se hoje você se sente preso, se sente que está em um poço do qual não consegue sair, clame a Deus. Ele está perto. Ele ouve o seu clamor e está pronto para te tirar de lá e colocar os seus pés em lugar seguro. Número 14. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os de coração quebrantado, a proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros. O Espírito do Senhor está sobre você. Não estamos aqui por acaso, nem agimos por nossas próprias forças. Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos capacita para cumprir uma missão divina. Isaías declara: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os de coração quebrantado, a proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros. Esse versículo não é apenas uma profecia sobre o ministério de Jesus, mas também uma declaração sobre o que você e eu fomos chamados a fazer como seus seguidores. Deus te ungiu. Ele te capacitou para uma missão que vai além do que os olhos naturais podem ver. Não se trata apenas de viver a vida como sempre, mas de levar sua mensagem de esperança e salvação aos que mais precisam. Os pobres não são apenas aqueles que carecem de recursos materiais, mas também os que estão espiritualmente vazios, aqueles que precisam do alimento da verdade de Deus. Você e eu fomos chamados a ser portadores das boas novas, a compartilhar com outros o amor e a esperança que recebemos.
Restaurar corações feridos é parte essencial da nossa missão. O mundo está cheio de pessoas carregando dores emocionais, feridas invisíveis que impedem o avanço. Deus nos chama a ser instrumentos de cura, a levar consolo, restauração e palavras de esperança aos que sofrem. Não podemos curar por nós mesmos, mas o Espírito Santo que habita em nós tem o poder para isso. E quando nos dispomos a ser usados por Deus, Ele age através de nós, de maneiras que nem imaginamos. Também somos chamados a proclamar libertação aos cativos. Há pessoas presas às mentiras do inimigo, às dependências, medos, pensamentos destrutivos e correntes invisíveis que as mantêm escravizadas. Mas a verdade de Deus é mais poderosa que qualquer opressão. Ao compartilhar sua palavra, ao proclamar sua verdade, quebramos essas correntes e ajudamos outros a encontrar a liberdade que só Cristo pode oferecer. E essa liberdade não é apenas física, é espiritual. Jesus nos chama a levar liberdade aos prisioneiros, àqueles presos em padrões de vida destrutivos, em hábitos e pensamentos que os afastam da plenitude de vida que Deus deseja para eles. Nossa missão é ser luz em meio às trevas, levar esperança a lugares e pessoas que já perderam a sua. Tudo isso deve ser feito movidos pelo amor e pela compaixão. Não é uma tarefa fria ou mecânica. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada mensagem de libertação deve nascer de um coração cheio de empatia, refletindo o amor que Deus tem por cada pessoa. É um chamado para sermos a manifestação visível do coração de Deus neste mundo. Mas devemos nos lembrar, não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da direção constante do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, nos dá as palavras certas, o discernimento e a direção para cumprir essa missão. Dependemos totalmente dele para ver vidas realmente transformadas. Você está disposto a ser um instrumento de Deus? A quem você pode levar esperança hoje? Não se trata de esperar estar totalmente pronto ou perfeito. Deus já te ungiu, já te capacitou. Agora é o momento de agir, de usar os dons e a unção que Ele te deu para impactar positivamente a vida de outros. O mundo precisa de boas novas, de cura e de liberdade, e você carrega a mensagem que pode transformar corações. Número 15, Apocalipse 21, versículos 4 ao 5. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Imagine por um momento um mundo sem lágrimas, sem sofrimento. Um lugar onde não existem mais despedidas, onde a morte não tem mais poder. É isso o que Deus nos promete. Em Apocalipse 21 lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que está assentado no trono declara: Estou fazendo novas todas as coisas. Essa é a promessa que Deus nos faz. Uma promessa de consolo absoluto, de cura completa, onde Ele mesmo cuidará de enxugar nossas lágrimas. Deus não promete apenas consolar momentaneamente a nossa dor, mas eliminá-la por completo. Um futuro onde não haverá mais sofrimento físico ou emocional, onde a dor que conhecemos hoje será apenas uma lembrança e a morte, a última inimiga, será anulada para sempre. É difícil imaginar isso, porque estamos tão acostumados a viver em um mundo cheio de aflições, mas Deus nos assegura que chegará o dia em que tudo isso ficará para trás. As coisas antigas, tudo o que causa tristeza e angústia, passarão. O que hoje nos sobrecarrega, o que nos faz chorar, será parte de uma era que deixará de existir. Deus está fazendo novas todas as coisas. Isso não é apenas uma reparação do que está quebrado, mas uma transformação completa. Ele não quer simplesmente remendar as feridas do mundo.
O plano de Deus é fazer tudo novo, totalmente renovado, perfeito, sem mancha. Esse é o futuro que nos espera. E essa esperança nos dá a perspectiva certa para viver o hoje. Sabemos que nossa vida aqui não é o fim. Temos a promessa de uma eternidade com Deus, e isso nos dá forças para enfrentar qualquer prova presente. Porque ainda que a dor atual seja real, ela é temporária e não se compara à glória que está por vir. Deus é fiel, e o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Podemos confiar na sua palavra, porque Ele não falha. Essa promessa não é uma esperança vaga, é uma certeza. E essa certeza nos motiva a seguir adiante, a perseverar mesmo no meio das dificuldades. Saber que esse futuro glorioso está chegando nos encoraja a viver com uma perspectiva eterna, focando no que realmente importa. Quando vivemos com essa esperança, nossas prioridades mudam. Nossas decisões não se baseiam mais só no imediato, mas no eterno. Percebemos que nossas ações têm impacto, que elas podem refletir essa esperança, não apenas para nós, mas para os outros também. Temos a responsabilidade de compartilhar essa promessa, de convidar outros a conhecerem esse futuro sem dor, a desejarem essa eternidade com Deus. Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós, um lugar onde Sua presença será tudo o que precisaremos. Tudo o que hoje nos separa dele desaparecerá e viveremos em sua plenitude. Por isso, não importa o que você esteja enfrentando hoje, mantenha os olhos nessa promessa. Deus faz novas todas as coisas. E o que está por vir é muito melhor do que tudo o que já experimentamos até agora. Ao longo desta mensagem, exploramos como Deus oferece restauração, esperança e um novo começo para a sua vida. Ele conhece cada uma das suas lutas, entende as suas lágrimas e está disposto a renovar o seu coração e o seu espírito. Seu amor e sua misericórdia se renovam a cada manhã e sua fidelidade é grande. Agora é o momento de tomar uma atitude. Entregue suas preocupações a Deus, confie nos planos dele e permita que ele transforme a sua vida de dentro para fora. Você não está sozinho. Ele caminha com você, te sustenta e te guia rumo a um futuro cheio de esperança e propósito. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te encorajo a compartilhá-la com alguém que também precise ouvir essas palavras de encorajamento. Juntos, podemos ser instrumentos de Deus para levar esperança e cura a quem mais precisa. Lembre-se sempre, não importa as circunstâncias, Deus está com você. A paz dele, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mantenha a fé, porque o melhor ainda está por vir. Amém.